Meu querido artista, de nada adianta você fazer um design de personagem perfeito se a pose dele estiver fraca. Fica comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns conceitos para melhorar o gesto do seu personagem. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Criando Personagens. Este que vos fala é Tom Bernardes e hoje eu vou compartilhar com você aquilo que ninguém, eu repito, ninguém na vida te disse sobre como desenhar gestos. Plus, uma dica de estudo ao final desse vídeo. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ter uma compreensão muito melhor do que é necessário para dar vida aos seus personagens. Agora, o que vai me deixar cheio de vida e animação é o seu like, claro, a sua inscrição, porque só aqui nesse canal você vai ter dicas de desenho todos os dias e um tema novo toda segunda. É conteúdo de qualidade e de graça pra você. Fechou? Bora lá? Então bora! Let's go! Quais são os conceitos básicos pro gesto de personagem? Primeiro, pensamento positivo. Claro, não se apavore. Calma! Ninguém consegue fazer nada com o psicológico afetado. Vamos relaxar e manter o entusiasmo para fazer gestos lindos. Respira comigo. Pronto, é isso aí, você está pronto. Vamos lá. Apenas algumas linhas podem contar uma história. Você não precisa de muita informação para estudar gestos. Se tem uma coisa que a gente precisa entender aqui, é que desenho de gesto não é desenho de anatomia. A gente vai desenhar o essencial para entender o que o personagem está fazendo primeiro. Depois você aplica o design nele, porque o design é como se fosse a casca do gesto. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Essas formas variadas, agrupadas, é como se fosse toda a informação que a gente coloca no nosso personagem. O gesto é basicamente essa linha principal que vai dar o movimento para esse conjunto de formas. Então, a partir de agora, se vocês forem estudar gesto com base em modelos com roupa, nada de focar demais no vestuário, e se forem fazer estudos com base em modelos nus, nada de focar na anatomia. O seu estudo de gesto deve se parecer mais ou menos com isso, e jamais com isso. Agora, qual é o maior erro que eu vejo artistas iniciantes fazerem? Eles não pensam no personagem como personagem, mas sim como um boneco, sem vida. Um personagem bom está ali atuando para você. Ele tem uma história, ele passa uma emoção através da pose. Então, resumindo, o que eu devo esperar de uma pose é que o desenho conte uma história para mim. Vamos supor que você quer desenhar um personagem usando um celular. Legal, ele vai se parecer mais ou menos assim. Mas dá para contar mais história aí. Por que não? Personagem usando o celular sentado no sofá. Ok, já temos algo a mais. Agora, se a gente adicionar um sentimento ao personagem. Personagem usando o celular sentado no sofá e entediado. Percebem que fica muito mais fácil depois que você cria uma história na cabeça? E mais do que uma história, você descreve o sentimento do personagem. Uma vez que a história foi decidida e você sabe como o personagem está se sentindo naquele momento, você vai então imaginar que ele está encenando para você. Como se fossem atores, atuando em cena. Olha, de vídeos sobre linha de ação, anatomia, análise de pose, o YouTube tá cheio. Mas eu tô aqui para trazer algo novo para você. Sabe um detalhe que é muito importante pro gesto e raríssimas vezes os artistas se dão conta disso? É o uso correto de ângulos. Na matemática, ângulos são medidos como graus, não é mesmo? 45, 90, 180, 360 graus. Calma, eu não vou dar aula de matemática aqui, mas no desenho de gesto, os ângulos são uma ferramenta poderosíssima para traduzir a intensidade ou humor de uma pose. Vamos supor que precisamos mostrar uma pose de um personagem que está relaxado. Então nós vamos abrir mais os ângulos dessa pose. Ângulos mais abertos tendem a apresentar uma forma mais relaxada para o personagem. Se eu quiser mostrar mais tensão, eu vou fechar esses ângulos. Quando eu falo ângulo, eu não estou me referindo apenas a linhas, mas também
planos e superfícies. Quando um personagem está lendo uma revista, por exemplo, eu posso usar os planos da revista como palco para o olhar dele e fazer esses planos estarem paralelos, um conectado com o outro. Ainda falando sobre ângulos aplicados ao gesto do personagem, eu tirei esse exemplo do livro Dando Vida a Desenhos, de Walt Stanfield. Eu já comentei esse livro aqui em outro vídeo do canal. Olha como uma variação do ângulo pode ir de um gesto que diz que o personagem está sentindo uma dor de dente para um gesto que fala mais sobre um momento reflexivo, um pensamento profundo, ou até mesmo que o personagem está apaixonado. Por que isso acontece? Nós temos uma tendência a endireitar tudo. Evite alinhar-se ao ângulo de 90 graus, perpendicular ao chão. Trace uma linha vertical no seu personagem e compare. Evite tentar ajeitar a pose, porque vai acabar com um desenho covarde ou duro, que não diz muita coisa. No primeiro exemplo, a gente pode observar que o personagem está completamente alinhado a essa linha vertical, perpendicular ao chão. E já no segundo, a gente tem uma linha curva. Só a diferença desse ângulo muda completamente o sentido da imagem. Muito bem, a gente entendeu que os ângulos são muito importantes para determinar o humor do personagem. Agora, sabe o que vai deixar a ação do seu personagem mais crível? O que vai fazer as pessoas entenderem como o seu personagem se sente? Além da utilização correta dos ângulos, o bom uso da força. O que é a força no gesto do personagem? Tudo e qualquer tipo de esforço que o personagem precisa fazer para exercer aquela ação. Vamos dar uma olhada nesses 3 exemplos aqui. Reparem que apenas para olhar algo dentro de uma bolsa, você vai precisar levantar um ombro, fazer uma tensão naquele ombro, segurar a bolsa com uma outra mão e às vezes até inclinar a sua perna para apoiar essa bolsa. Nesse segundo exemplo, a gente pode observar que o personagem também precisa inclinar o ombro dele um pouquinho para cima, ele vai precisar segurar o guarda-chuva com as 2 mãos e vai inclinar a pelvis para trás para dar espaço do guarda-chuva abrir. Nesse último exemplo, o personagem que está colocando uma camisa, ele vai colocar um ombro para trás para poder colocar esse braço dentro da manga, ele vai levantar o rosto um pouquinho para o casaco ter espaço de fazer a volta no corpo dele, segurar com a outra mão o casaco para cima e, claro, projetar a pelvis para frente um pouquinho também para dar espaço para a camisa fazer a volta no corpo dele. Eu sei que parece um pouco difícil pensar em tudo isso quando a gente está desenhando o gesto, mas uma dica importante é: pare tudo que você está fazendo, levante-se e faça o gesto. Interprete você mesmo, vá lá e coloque uma jaqueta, coloque uma camisa e perceba todas as partes do seu corpo que precisam exercer uma ação para que aquele gesto aconteça. Agora você me pergunta, como eu posso estudar gesto? E eu te digo, meu querido artista, desenhando na rua. Pegue seu sketchbook, seus óculos escuros, a gente não quer ninguém vendo que você está encarando a pessoa e desenhando, isso é muito importante, e desenhe as pessoas na rua. Desenhar em lugares públicos vai afinar o seu olhar, vai deixar você mais ágil e você vai focar na essência da pose, mais do que copiar os detalhes da roupa da pessoa. Por quê? Porque as pessoas não vão ficar paradas posando para você. As pessoas estão sempre em movimento. Ah, mas tá chovendo, tá frio e eu não gosto de ver gente. Bom, vídeo do YouTube. Procure, por exemplo, uma luta de boxe no YouTube e esboce as poses que você está vendo. Assista a TV com seu sketchbook em mãos. Você vai encontrar gestos inesperados na TV. Você está disposto a tentar? Faz o seguinte, agrupe em uma página alguns estudos de gesto, tal como você está vendo aqui, e me manda por DM no Instagram, @criando_personagens. No próximo vídeo aqui do canal, eu posso escolher o seu estudo e dar um feedback em cima dele. Ao final desse vídeo aqui, eu vou dar um feedback em cima dos estudos do meu amigo Vinícius, que me mandou lá no Instagram já essa semana.
Quer alguma recomendação de livro? Eu vou compartilhar com vocês aqui, é claro, e dessa vez eu vou chamar o Silvio Santos para participar desse vídeo. Mas antes, não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amiguinho, a sua amiguinha, que também está nessa jornada de aprendizagem sobre desenho. Lembre-se que conhecimento está aí para ser compartilhado. Aê, dançando e rodando, vem pra cá. Agora pra você que ficou até o final do vídeo pra ouvir a indicação de livros sobre gesto. Aqui vai o primeiro, que se chama Dando Vida a Desenhos. Esse livro tem 2 volumes e é um livro que foi escrito com base nas aulas do animador da Disney, Walt Stansfield. E o segundo livro, também muito interessante, eu não li, mas a minha filha leu e disse que é muito bom. É o livro chamado Force, de Mike Batese, é isso? Batese. Acho que é. Esse já é mais focado em dicas de como fazer um esboço mais dinâmico e expressivo. Aê! Tá bom. E o exercício que eu vou dar uma analisada hoje é do meu amigo Vinícius, que me mandou lá por DM no Instagram, @criando_personagens. E de cara eu queria dizer, Vinícius, que está muito bom esse teu estudo. Principalmente esse cara aqui. Quando eu olhei primeiramente os teus estudos de gesto, né? E depois eu fui ver as fotos que você mandou. Inclusive agradeço as fotos. E ficou claro para mim, nesse gesto, que ele tá assustado, né? Que ele tá com receio. A maneira como ele curva o corpo dele para trás, a maneira como ele se protege, inclinando o ombro dele um pouquinho aqui. Acho que aqui você capturou perfeitamente a essência da pose. Porque um gesto bom é aquele que você olha e entende perfeitamente o que o personagem está sentindo. É basicamente isso. Esse é o gesto que dá vida ao personagem. Mas vamos lá, o que eu acho que a gente poderia melhorar aqui? Eu acho que nesse aqui de cima tem um detalhezinho que é só para deixar a pose um pouquinho mais clara, na verdade. Porque eu acho que esse personagem deve estar irritado com alguma coisa e está tentando chamar a atenção desse carinha aqui, né? E por isso ele está tomando uma ação tão expansiva, com os braços abertos. Só que é o seguinte, quando você fez esse gesto, não está muito claro onde está esse braço, né? E o que esse braço está fazendo. Então é uma questão só de clareza mesmo. Eu talvez solucionaria deixando mais claro esse braço aqui. Ou seja, a gente vê a expressão, o gestual dele, né? Muito mais claro aqui. Eu tentei dar um pouco mais de respiro. Apesar da foto não estar assim, a gente precisa tomar essas decisões para dar mais clareza para a pose, né? Então eu decidi dar um pouquinho mais de respiro nessa área aqui e evidenciar esse braço projetado para frente e vazando um pouquinho da silhueta para a gente entender onde é que está a mão dele. Beleza? Essa pose aqui, ela é muito crítica. Por quê? É muito complicado de ver o que esse sujeito está fazendo aqui. Quando eu olho para o teu gesto, me parece que ele está segurando alguma coisa aqui para não cair. Porque me parece que ele vai cair para trás, mas aí ele está se segurando em alguma barra aqui ou qualquer coisa do tipo, a parede,
para não cair. É essa a sensação que eu tenho da pose. E eu não sei se é exatamente isso que ele está fazendo, não está muito claro aqui para mim. Me parece que ele está apontando para algum lugar. Então, nesse caso, se for essa a intenção da pose, eu acho que a gente precisa focar na ação, né? Como é que a gente precisa traduzir o gesto, né? Eu quero mostrar que o ator, o personagem, está apontando para algo, né? Então, essa é a ação, essa é a principal coisa que você precisa ter em mente quando você for desenhar o gesto. E quando você olhar para esse gesto, a primeira coisa que tem que vir em mente é: esse personagem está apontando para algo. Então, para não deixar ele com essa sensação de que ele está caindo, eu inclinei um pouquinho a coluna dele para frente, tá? E eu sei que às vezes não é exatamente o que a gente está vendo ali, mas eu sei que para fazer o gesto eu preciso dar essa sensação de equilíbrio, entendeu? Para não dar a sensação de que ele está caindo. Então eu vou fazer a mão dele apontando. E aqui eu vou deixar a perna dele um pouquinho mais relaxada. Então eu tomo a liberdade de interpretar essa pose e não copiar. Isso é muito importante quando a gente está fazendo gesto. A gente não está copiando, né? Não é um estudo de anatomia, um estudo, né, de qualquer que seja, assim. A gente não está copiando um retrato ou algo do tipo. A gente está captando a essência do gesto. É muito mais a respeito da história do que copiar o modelo. Então aqui a gente sabe, né, pelo menos eu interpretei como ele estar apontando para algo, então eu vou tomar a liberdade de inclinar ele um pouquinho para equilibrar a pose dele e dar ênfase à ação de apontar, né? Eu até mudei a pose da mão dele para ficar claro que ele está apontando para algo. E aqui essa pose está muito bacana também, eu consigo sentir a personalidade do personagem, né? Uma coisa mais relaxada, né? Eu não sei se isso daqui é a pegadinha do Silvio Santos ou o que é, tá muito com cara do Ivo Holanda isso aqui. Mas eu acho que aqui nessa pose ele tá pedindo calma pro personagem. Então eu só alteraria a mão dele para baixo, né? Como se estivesse se protegendo. Quando a gente pede calma, a gente geralmente, né, coloca as palmas da mão para baixo. Então eu tomarei a liberdade de levantar um pouquinho os braços dele, né? E deixar as mãos dele apontando para baixo, né? Acho que ainda não está claro. Vamos ver. Acho que talvez se eu fizer um pequeno arco da mão aqui, acho que vai ficar mais claro. Isso. Tá aí, acho que aqui o personagem está realmente pedindo mais calma pro outro personagem, né? Tá se sentindo acuado. Acho que é mais ou menos por aqui. Mas, num geral, o gesto está muito bacana. De novo, esse aqui está sensacional, eu gostei muito desse. Essa daqui da moça está muito legal também. Eu só deixaria o braço dela um pouquinho mais para fora para dar leitura pro gesto, mas é só detalhe mesmo, porque eu acho que está muito legal. Ela tem uma leve inclinação aqui, eu gostei disso, né? Que ela está focando no celular, ela está olhando para baixo. Está bem claro o gesto dela. Beleza? Muito obrigado, Vinícius, por participar. E se você aí está querendo receber dicas ou feedback no próximo vídeo, não esquece de me seguir lá no Instagram, @criando_personagens.
e se inscrever no canal, porque assim que eu postar um vídeo novo solicitando que a galera participe, mandando seus desenhos, você vai ser um dos primeiros a saber e um dos primeiros a me mandar esses exercícios, beleza? Por hoje é isso, um forte abraço e até a próxima.